Reze esta oração a São Carlo Acutis para cura, renovação e receba o seu milagre. Hoje, meu amigo em Cristo, se você está aqui neste momento, é porque o seu coração carrega algo pesado. Talvez seja o peso de uma doença que roubou sua força, a dor silenciosa do sofrimento de alguém que você ama, ou o vazio que chega quando o espírito se sente seco e as orações parecem não ser ouvidas. Mas ouça bem, este momento não é um acidente. O céu o trouxe até aqui. O jovem santo do nosso tempo, São Carlo Acutis, está esperando para interceder por você. Sim, por você. Para trazer a cura, a renovação e o milagre que a sua alma tanto tem desejado. Estamos aqui juntos, diante do Senhor, com corações que anseiam por algo impossível, algo que só o céu pode conceder, algo que exige o fogo de uma fé jovem e a coragem de um adolescente que olhou a morte nos olhos e sorriu, porque sabia para onde ia. Carlo Acutis está entre os santos, intercedendo por curas que a medicina não pode oferecer, por renovações que mãos humanas não conseguem criar, por milagres que rompem toda limitação que nos disseram ser inevitável. Você está aqui porque há algo em sua vida, ou na vida de alguém que você ama, que precisa desesperadamente do toque de Deus. Você está aqui porque ouviu que esse jovem santo, esse adolescente de 15 anos, que conquistou o mundo com nada além de um laptop e uma fé inabalável na presença real de Jesus na Eucaristia, tem movido montanhas para aqueles que invocam a sua ajuda. Você chegou ao lugar certo, chegou ao intercessor certo, chegou exatamente no momento que Deus sabia que você precisaria desta oração. São Carlo Acutis não é como os santos antigos cujas vidas parecem distantes da nossa. Ele nasceu em 1991. Jogava videogames, entendia de tecnologia, sabia o que significava ser jovem em um mundo que constantemente nos afasta de Deus, mas escolheu a santidade com uma paixão que ardia mais forte do que qualquer distração. Quando foi diagnosticado com leucemia, ofereceu o seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Morreu em 2006 e desde sua beatificação e agora sua canonização como santo da Igreja, incontáveis pessoas têm experimentado curas, conversões e milagres por meio de sua intercessão. Isto não é folclore. Isto não é lenda. Este é o testemunho vivo dos fiéis que ousaram pedir. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher passar estes momentos em oração, em vez de no deslocamento interminável de conteúdos que adormecem a alma, em vez de curá-la. Obrigado por trazer a sua fé, seja ela pequena ou grande, para este espaço sagrado. Sua presença aqui não é desperdiçada. Seu tempo aqui não está perdido. Deus o vê. O céu marca este momento. Suas intenções, sejam faladas ou silenciosas, sejam por você ou por outro, já estão subindo como incenso diante do altar do Altíssimo. Antes de entrarmos nesta poderosa oração, quero lhe pedir algo que multiplicará a graça que flui através deste momento. Se esta oração tocar o seu coração, se você sentir mesmo a menor centelha de esperança, pressione o botão de curtir. Não é vaidade o que pede isso, é missão. Porque cada curtida envia esta oração para outra pessoa que está desesperada, alguém que está prestes a desistir, alguém que precisa saber que Carlo Acutis ainda está intercedendo. Compartilhe este vídeo. Envie-o à pessoa cujo nome acabou de surgir em sua mente. Inscreva-se neste canal para que, quando precisar de oração, quando a noite parecer escura demais, você nos encontre aqui, orando sem cessar. Nos comentários, escreva estas simples palavras de fé. São Carlo Acutis, intercede por mim. Deixe que essas palavras sejam sua bandeira, sua declaração de que você acredita que o céu não está em silêncio. Depois, faça algo ainda mais poderoso. Deixe a sua intenção de oração nos comentários. Diga-nos o que você precisa. Diga-nos o que parece impossível. Seja específico ou geral, mas deixe que sua necessidade seja conhecida, porque nós oraremos por você. E então, percorra os comentários e encontre a intenção de outra pessoa, a dor de outra pessoa, a situação impossível de outra pessoa, e ore por ela. Responda com: rezei por você. Ou
Se as palavras forem demais neste momento, simplesmente curta o comentário, para que ela saiba que não está sozinha. Isto é a comunhão dos fiéis. Esta é a comunhão dos santos em ação. Não somos crentes isolados gritando no vazio. Somos o corpo de Cristo intercedendo uns pelos outros, sustentando-nos quando o peso é grande demais para carregar sozinho. Entremos agora na presença de Deus, trazendo conosco cada dor, cada medo, cada diagnóstico impossível, cada sonho despedaçado, cada momento em que pensamos que não poderíamos continuar. Invoquemos Carlo, o jovem santo, que sabe o que significa estar doente, sofrer, enfrentar o fim da vida terrena enquanto se agarra à esperança eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai eterno, Criador de tudo o que existe, Mestre do impossível, curador de cada ferida que a carne e o espírito podem suportar, vimos diante de Ti agora com corações que se recusam a deixar de crer. Viemos em fraqueza, sabendo que a nossa força é nada, que a nossa sabedoria falha, que os nossos recursos se esgotaram. Viemos como Teus filhos, que não têm outro lugar aonde recorrer e que sabem, no fundo do ser, que Tu és a única resposta. Por meio da intercessão de São Carlo Acutis, essa alma jovem notável que caminhou entre nós há tão pouco tempo, que compreendeu nossas lutas modernas, que enfrentou sua própria morte com uma coragem que só podia vir de Ti, ousamos pedir o que parece impossível. Ousamos pedir cura. Ousamos pedir renovação. Ousamos pedir milagres que testemunhem a Tua glória e o Teu poder. São Carlo Acutis, Tu que agora estás entre os santos no céu, roga por nós. Tu que passaste tua breve vida terrena, apontando os outros para Jesus na Eucaristia. Tu que criaste um catálogo digital de milagres para provar que Deus ainda age na história humana. Tu que nunca deixaste de crer, mesmo quando a leucemia devastava teu jovem corpo, fica conosco agora. Leva nossas petições diante do trono da graça. Sussurra nossos nomes a Jesus, a quem amaste com cada fibra do teu ser. Diz-lhe que estamos aqui, quebrantados e desesperados, fiéis e esperançosos, clamando por sua intervenção misericordiosa. Senhor Deus, trazemos diante de Ti cada pessoa que está assistindo a esta oração, ouvindo estas palavras, unindo o seu coração a esta súplica. Tu conheces cada nome, Tu conheces cada história. Tu conheces o diagnóstico que foi dado na semana passada, que despedaçou todos os planos e roubou toda a paz. Tu conheces a dor crônica que dura há anos, que desperta no meio da noite, que faz de cada dia uma batalha para continuar. Tu conheces a angústia mental, a depressão que envolve a mente como correntes, a ansiedade que rouba o fôlego e a alegria, o trauma que se repete vez após vez, não importa o quanto se tente seguir em frente. Tu conheces os relacionamentos que estão morrendo, os casamentos que estão se desintegrando, os filhos que se afastaram da fé, os vícios que parecem inquebrantáveis, a ruína financeira que ameaça tudo o que foi construído. Nada está oculto aos teus olhos, Pai. Nada te surpreende. Nada é complicado demais para a tua sabedoria ou difícil demais para o teu poder. Não viemos te informar de problemas que não conhecias. Viemos pedir que hajas, que te movas, que mostres mais uma vez que és o Deus que cura os enfermos, ressuscita os mortos, abre os olhos dos cegos, faz ouvir os surdos, andar os paralíticos e dá esperança aos desesperados. Viemos pedir que faças o que só Tu podes fazer. São Carlo, tu compreendeste o sofrimento em tua breve vida, experimentaste o medo da doença, a dor do tratamento, o conhecimento de que teus dias terrenos estavam contados. E, no entanto, nunca te tornaste amargo. Nunca te afastaste de Deus. Em vez disso, ofereceste teu sofrimento como um presente, como uma oração, como um sacrifício unido à cruz de Cristo. Ensina-nos essa mesma entrega. Ensina-nos a confiar, mesmo quando o diagnóstico é assustador. Ensina-nos a crer, mesmo quando os sintomas pioram. Ensina-nos a ter esperança, mesmo quando os médicos balançam a cabeça e dizem que não há mais nada a ser feito. Pai do céu, pedimos cura física agora mesmo por todos os que lutam contra o câncer.
Oramos para que os tumores encolham, para que as células cancerígenas morram, para que exames surpreendam os médicos, para que a remissão se transforme em cura completa. Para aqueles que suportam quimioterapia e radioterapia, concede força sobrenatural. Remove a náusea, a fraqueza, o desespero que vem com tratamentos tão duros. Que cada tratamento funcione além das expectativas naturais. Que cada terapia alcance mais do que a ciência pode prever. Que os efeitos colaterais sejam minimizados e os resultados maximizados. Onde os médicos disseram meses, concede anos. Onde disseram terminal, concede recuperação completa. Onde disseram estágio 4, concede reversão milagrosa. São Carlo Acutis, que morreste de leucemia aos 15 anos, roga por todos os que enfrentam o câncer. Tu conheces o medo, conheces a dor. Sabes o que é ser jovem com uma vida ainda não vivida, com sonhos inacabados, com tanto potencial interrompido pela doença. Intercede pelos jovens que enfrentam cânceres pediátricos. Intercede pelos pais que veem seus filhos sofrerem. Intercede pelos que estão na flor da vida e nunca imaginaram este diagnóstico. Intercede pelos idosos cansados, que se perguntam se ainda têm forças para lutar mais uma batalha. Leva todos eles diante de Jesus, o médico divino, e suplica-lhe que cure o que a medicina humana não pode tocar. Senhor Jesus Cristo, tu caminhaste pelas estradas empoeiradas da Galileia e onde quer que ias, curavas. Os enfermos se empurravam entre as multidões apenas para tocar a borda do teu manto. Os leprosos clamavam de seu isolamento e tu os tornavas limpos. Os paralíticos eram baixados pelo teto por amigos desesperados e tu lhes dizias que se levantassem e andassem. A mulher que sangrava havia 12 anos gastara tudo em médicos que nada puderam fazer, mas com um toque em tua túnica foi completamente curada. O homem cego que mendigava à beira do caminho clamou por misericórdia e tu lhe deste a visão. Tu não mudaste. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que fizeste então podes fazer agora. Oramos pelos que sofrem de doenças autoimunes, corpos que se voltaram contra si mesmos, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Crohn, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, diagnósticos que não trazem cura, apenas manejo, condições que roubam a qualidade de vida, que tornam cada dia imprevisível e trazem julgamento daqueles que não enxergam a doença invisível. Pai, tu formaste cada célula, cada órgão, cada sistema de nossos corpos. Tu desenhaste o sistema imunológico para proteger, não para atacar. Pedimos que reinicies o que saiu do equilíbrio, que recalibres o que está confuso, que restaures a função onde há disfunção. Traz cura que os médicos não podem explicar, remissão inesperada, restauração que testemunhe o teu poder. São Carlo, tu que amaste a Eucaristia com tanta paixão, roga por aqueles cujos corpos rejeitam a medicina que deveria ajudá-los. Roga por aqueles alérgicos a tratamentos, por aqueles cujos organismos são frágeis demais para terapias agressivas, por aqueles presos entre a doença e os efeitos colaterais intoleráveis. Pede a Jesus, verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento, que se torne sua medicina, sua cura, sua força. Onde os remédios falham, que o corpo de Cristo traga vigor. Onde os tratamentos ferem, que o sangue de Cristo traga restauração. Pai Celestial, clamamos por aqueles que vivem com dor crônica, dor que nunca cessa, dor que dura tanto tempo que já não lembram como era viver sem ela. Dor nas costas, dor nos nervos, dor nas articulações, dor de enxaquecas, dor de feridas que nunca cicatrizaram bem, dor de condições sem nome ou causa clara. Essa dor que impede o sono, que torna o trabalho insuportável, que estressa os relacionamentos, que torna a alegria distante. Essa dor que levou muitos à dependência de remédios que trazem seus próprios tormentos. Essa dor que os fez questionar se a vida ainda vale a pena. Senhor, tu não estás distante do sofrimento. Tu foste pendurado em uma cruz. Tu conheces a dor. Tu compreendes a agonia. Toca essas almas sofredoras com tuas mãos feridas. Remove o que as atormenta. Dá descanso a corpos que não conhecem descanso.
dá alívio completo, duradouro e inexplicável aos olhos humanos. São Carlo Acutis roga por aqueles cuja dor os levou ao desespero, a pensamentos sombrios, à desesperança. Tu escolheste a alegria mesmo em meio à dor. Escolheste a fé mesmo diante da morte. Intercede por aqueles que agora não conseguem enxergar além de seu sofrimento. Pede a Deus que levante o véu da desesperança. Pede que Ele lhes conceda um dia, uma hora, um momento de alívio, algo que os lembre de que a vida pode ser diferente. Sustenta-os até que a cura completa chegue. Oramos por corações quebrados, ó Deus de todo consolo. Oramos pelos que choram perdas que destruíram seu mundo, a morte de um filho que fere contra toda a ordem natural e deixa os pais sem saber como continuar respirando, a morte de um cônjuge, metade de sua alma, deixando-os à deriva e sozinhos na vida que construíram juntos, a morte de um pai que, mesmo esperada, deixa um vazio de orfandade, independentemente da idade, a morte de um amigo, de um irmão, de alguém cuja ausência muda tudo. Senhor, tu choraste no túmulo de Lázaro mesmo sabendo que o ressuscitarias. Tu compreendes a dor, tu honras as lágrimas, tu não apressas o luto. Mas, Pai, tu também és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que declarou que a morte não tem a última palavra. Pedimos poder de ressurreição sobre estas situações, não apenas ressurreição física, embora tu possas fazê-la, mas ressurreição da esperança, da alegria, do propósito, da vontade de viver quando tudo parece perdido. Cura a dor que virou depressão, cura a perda que virou amargura, cura a solidão que virou isolamento, traz beleza das cinzas, traz o óleo da alegria em lugar do luto, traz o manto de louvor em lugar do espírito de abatimento. São Carlo, tu compreendeste que a morte não é o fim, mas o começo. Disseste que teu lugar preferido seria o céu, porque lá estarias face a face com Jesus. Roga por aqueles que choram. Ajuda-os a saber que seus entes queridos que morreram na fé não estão perdidos, mas apenas chegaram em casa antes deles. Faz com que sintam a comunhão dos santos, que compreendam que o véu entre o céu e a terra é fino, que o amor não morre quando o corpo morre. Dá-lhes esperança no reencontro, dá-lhes paz enquanto esperam, dá-lhes graça para viver plenamente, mesmo enquanto sentem saudades profundas. Pai Deus, trazemos diante de Ti aqueles que lutam com doenças mentais, depressão que não é apenas tristeza, mas um peso esmagador que torna levantar-se da cama um ato de heroísmo. Ansiedade que não é apenas preocupação, mas um estado constante de pânico que faz com que a vida pareça impossível. Transtorno bipolar com suas oscilações assustadoras entre euforia e desespero. Esquizofrenia com vozes e visões que confundem a realidade. Transtorno de estresse pós-traumático com seus flashbacks e gatilhos que mantêm o trauma vivo anos depois de ter ocorrido. Transtorno obsessivo-compulsivo com pensamentos intrusivos e comportamentos repetitivos que roubam horas de cada dia. Transtornos alimentares que distorcem a imagem corporal e transformam o relacionamento com a comida em algo perigoso e, muitas vezes, mortal. Senhor, Tu criaste o cérebro assim como criaste cada outra parte do corpo. Quando os neurotransmissores estão desequilibrados, Tu podes restaurar o equilíbrio. Quando os caminhos neuronais foram feridos pelo trauma, Tu podes curá-los. Quando os pensamentos mergulham na escuridão, Tu podes trazer luz. Pedimos cura da mente, assim como pedimos cura do corpo. Remove o estigma, remove a vergonha, remove o sussurro que diz que a doença mental é fraqueza ou falta de fé. É doença pura e simplesmente, e Tu és o curador de toda enfermidade. São Carlo, Tu viveste na era digital, quando as lutas da saúde mental se tornaram epidêmicas entre os jovens. Tu conhecias a pressão das redes sociais, da comparação constante, de viver em um mundo que nunca para e nunca descansa. Intercede por esta geração que se afoga em ansiedade e depressão. Intercede por adolescentes que não conseguem enxergar um futuro que valha a pena viver. Intercede por jovens adultos paralisados pelo medo e pela dúvida.
Intercede por pais desesperados para ajudar seus filhos, mas que não sabem como. Pede a Deus que intervenha, que cure as mentes, que restaure a alegria, a paz e a esperança. Pai Celestial, oramos por aqueles aprisionados pela dependência. Álcool, drogas, pornografia, jogos, compras, comida, qualquer coisa que tenha se tornado um senhor em vez de um servo. Vícios que começaram como uma forma de aliviar a dor, mas se tornaram o seu próprio tipo de inferno. Vícios que custaram empregos, relacionamentos, casas, dignidade, saúde. Vícios que tentaram abandonar 1000 vezes, apenas para encontrarem-se novamente nas mesmas correntes. Senhor, Tu vieste libertar os cativos. Tu vieste romper cada cadeia. Tu vieste dar vida abundante, não uma vida de escravidão. Pedimos libertação sobrenatural agora mesmo. Rompe o poder da dependência sobre estas vidas. Remove os desejos, remove os gatilhos, remove a atração que parece mais forte do que a vontade de resistir. Dá-lhes repulsa por aquilo que antes os tentava. Dá liberdade onde havia escravidão. Dá clareza onde havia confusão. Dá nova vida onde havia uma morte lenta. Cerca-os de apoio. Conecta-os com recursos. Remove relacionamentos tóxicos e substitui-os por comunidades saudáveis. Faz o que os 12 passos não podem fazer sozinhos. Faz o que a reabilitação não pode fazer sozinha. Faz o que a força de vontade humana não pode fazer sozinha. Sê a força deles quando eles não tiverem nenhuma. São Carlo, tu viveste uma vida de pureza em um mundo impuro. Guardaste teus olhos e teu coração. Escolheste a santidade quando teria sido fácil ceder. Intercede por aqueles escravizados pela pornografia e pelo pecado sexual. Rompe as correntes da luxúria. Cura as feridas que alimentam essas compulsões. Restaura a visão correta da sexualidade, como algo sagrado, não barato. Dá-lhes vitória sobre a tentação. Dá-lhes graça para fugir do pecado e correr em direção à justiça. Senhor Jesus, trazemos diante de Ti cada relacionamento quebrado que precisa de cura. Casamentos que estão por um fio, onde o amor esfriou, onde a confiança foi despedaçada pela infidelidade ou pela traição, onde a comunicação se transformou em silêncio ou em brigas constantes. Casais à beira do divórcio que um dia prometeram para sempre diante de Ti, mas agora se perguntam se conseguem sobreviver mais um dia juntos. Pai, Tu odeias o divórcio. Tu criaste o matrimônio para ser um reflexo do Teu amor, um amor de aliança, permanente e inquebrável. Pedimos milagres nesses casamentos. Amolece corações endurecidos, remove o orgulho, remove a amargura, remove a falta de perdão. Traz arrependimento genuíno onde houve erro. Traz perdão verdadeiro onde houve ferida. Restaura a afeição. Restaura a amizade. Restaura a intimidade. Restaura a parceria. Faz o que o aconselhamento matrimonial sozinho não pode fazer. Faz o que o tempo sozinho não pode fazer. Faz o que o esforço humano sozinho não pode fazer. Sopra a vida de ressurreição em relacionamentos que parecem mortos. Torna-os mais fortes do que eram antes da queda. Transforma-os em testemunhos do Teu poder redentor. São Carlo, Tu vieste de uma família que te amava, que te apoiava, que nutria tua fé. Roga por famílias fraturadas. Roga por relacionamentos entre pais e filhos que foram destruídos pela raiva, pelo mal-entendido ou por feridas profundas. Roga por irmãos que não se falam há anos. Roga por famílias divididas por heranças, velhas mágoas ou diferenças ideológicas. Pede a Deus que cure o que parece incurável. Pede que Ele prepare encontros divinos onde a reconciliação possa começar. Pede que dê às pessoas a coragem de dar o primeiro passo, de dizer as palavras difíceis, de estender a mão da paz. Pai, oramos por aqueles desesperados por ter filhos, casais que tentam há anos sem sucesso, mulheres que sofreram aborto espontâneo após aborto espontâneo, cada perda sendo uma morte que o mundo lhes diz para esquecer, mas que elas choram como a de um filho já amado. Homens que se sentem impotentes diante da dor de suas esposas, casais que gastaram fortunas em tratamentos de fertilidade que podem ou não funcionar.
Aqueles que receberam diagnósticos de infertilidade, informados de que jamais conceberiam naturalmente. Senhor, Tu abriste ventres estéreis nas Escrituras, Sara, Ana, Isabel, mulheres que haviam perdido a esperança até que Tu intervieste. Pedimos que abras ventres que têm estado fechados, cria vida onde a ciência diz que é impossível. Cura o que impede a concepção, equilibra hormônios, desbloqueia trompas, aumenta o número e a vitalidade dos espermatozoides, cura a endometriose, cura a síndrome dos ovários policísticos, reverte qualquer dano já feito e onde a cura física não for possível, abre outras portas, facilita o caminho da adoção, conduz a criança certa à família certa, no tempo certo, prove financeiramente para os que não podem arcar com os custos, expande sua capacidade de amar crianças que precisam de um lar, mesmo que não sejam biologicamente deles. São Carlo, tu morreste tão jovem, nunca experimentaste o matrimônio ou a paternidade, mas amaste a vida, valorizaste cada momento. Intercede pelos que anseiam gerar nova vida. Intercede por mães grávidas que enfrentam gestações difíceis, complicações e diagnósticos assustadores. Protege cada criança não nascida no ventre. Protege cada mãe que carrega seu bebê. Que cada parto seja seguro. Que cada criança nasça saudável e completa. Que cada família conheça o amor que tanto esperou. Senhor Deus, oramos pela cura das devastadoras dificuldades financeiras, perda de emprego, falência de negócios, bancarrota, execução hipotecária, dívidas esmagadoras, roubo de identidade, processos, despesas inesperadas que consumiram cada centavo economizado. Oramos pelo estresse de não saber como pagar o aluguel, como comprar comida, como manter as luzes acesas. Oramos pela vergonha de pedir ajuda, pelo medo de perder o lar, pela ansiedade constante sobre o dinheiro que afeta cada momento desperto. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Tu alimentaste os israelitas com maná no deserto. Tu multiplicaste pães e peixes para alimentar milhares. Tu disseste aos teus discípulos que não se preocupassem com o que comeriam ou vestiriam, porque Tu sabes o que precisamos e cuidas de nós. Reclamamos essas promessas agora. Pedimos provisão que venha de fontes inesperadas. Pedimos ofertas de trabalho que restaurem a renda. Pedimos avanços em negócios que transformem fracasso em sucesso. Pedimos cancelamento sobrenatural de dívidas. Pedimos sabedoria financeira para administrar bem o que Tu provês. Pedimos que o espírito de pobreza seja quebrado e o espírito de abundância venha. São Carlo, tua família era rica, mas tu nunca deixaste que as posses materiais se tornassem o teu Deus. Usaste tecnologia e recursos como ferramentas para apontar as pessoas a Jesus. Roga por aqueles em crise financeira. Roga para que sua necessidade os aproxime de Deus e não os afaste. Roga para que descubram que Ele é suficiente, mesmo quando tudo o mais lhes é tirado. Roga por provisão oportuna, suficiente e inegavelmente vinda da mão de Deus. Pai Celestial, trazemos diante de Ti aqueles que enfrentam batalhas legais, acusações falsas, processos injustos, sistemas corruptos, adversários poderosos, casos que parecem impossíveis de vencer. Aqueles que são inocentes, mas tratados como culpados. Aqueles que são culpados, mas desesperam por misericórdia e uma segunda chance. Aqueles que lutam pela guarda de seus filhos. Aqueles que lutam para manter a liberdade. Aqueles que lutam para limpar seus nomes. Senhor, Tu és o juiz justo. Tu vês tudo. Tu sabes tudo. Tu não podes ser enganado, comprado ou manipulado. Pedimos que a justiça prevaleça. Pedimos que a verdade venha à luz. Pedimos que provas ocultas sejam reveladas. Pedimos que testemunhas se apresentem. Pedimos que advogados e juízes ajam com sabedoria e integridade. Pedimos vereditos justos. Pedimos sentenças misericordiosas. Pedimos que apelações tenham sucesso onde decisões anteriores falharam. Pedimos vindicação para os inocentes e reabilitação para os culpados. Pedimos favor sobrenatural nas cortes. Pedimos milagres em casos legais.
São Carlo, tu viveste na Itália, cercado de arte, beleza e também de instituições e sistemas. Roga por aqueles presos em pesadelos jurídicos. Roga por aqueles que não têm dinheiro para uma boa defesa. Roga por aqueles que enfrentam juízes parciais. Roga por aqueles cujos processos estão perdidos na burocracia. Pede a Deus que seja seu advogado, seu defensor, seu vindicador. Senhor Jesus, oramos pelos que estão sem lar ou à beira da perda da moradia. Os que dormem em carros, abrigos, ruas, sofás de amigos, até esgotar a hospitalidade. Os que estão a um salário de serem despejados. Os cuja doença mental ou dependência os tornou incapazes de trabalhar e sem apoio. Os que fugiram do abuso e não têm para onde ir. Os que saíram do sistema de acolhimento sem família e sem recursos. Os veteranos que serviram ao país, mas voltaram quebrados e esquecidos. Pai, tu mesmo não tinhas onde reclinar a cabeça. Tu entendes essa vulnerabilidade. Pedimos moradia, lugares seguros para dormir, programas que funcionem, assistentes sociais que realmente se importem, comunidades que se levantem. Pedimos realocação rápida, senhorios dispostos a dar uma chance, dinheiro para depósitos, empregos que permitam pagar o aluguel. Pedimos cura para os problemas que levaram à falta de moradia. Pedimos que a dignidade seja restaurada àqueles que a sociedade trata como invisíveis. São Carlo, tu tinhas um lar confortável, mas enxergavas os pobres e os servias, fazias sanduíches para os sem-teto, usaste teu privilégio para ajudar quem nada tinha. Intercede pelos sem-teto, intercede por aqueles que trabalham para ajudá-los. Multiplica recursos, multiplica compaixão, multiplica soluções. Pai Deus, clamamos por aqueles que enfrentam violência e abuso. Mulheres em situações domésticas perigosas, presas com parceiros que as machucam, controlam e ameaçam piorar se elas saírem. Crianças sendo abusadas física, emocional ou sexualmente por quem deveria protegê-las. Idosos sendo negligenciados ou maltratados por quem deveria cuidar deles. Pessoas sendo traficadas, escravizadas, usadas e descartadas por gente maldosa. Senhor, tu és um Deus de justiça, que ouve o clamor dos oprimidos. Tu és o defensor dos vulneráveis. Tu és o pai dos órfãos. Pedimos rotas de fuga, pedimos coragem para sair, pedimos recursos para recomeçar, pedimos proteção contra agressores vingativos, pedimos que as autoridades ajam rapidamente e com eficácia. Pedimos promotores que levem esses casos a sério. Pedimos juízes que deem sentenças corretas. Pedimos que os abrigos tenham espaço. Pedimos cura do trauma. Pedimos segurança, Senhor. Mantém-nos a salvo. Cerca-os com teus anjos. Esconde-os dos que querem fazer-lhes mal. Dá-lhes novas vidas livres do medo. São Carlo, tu eras gentil e bondoso, nunca usaste tua força para ferir, mas para ajudar. Roga por todas as vítimas de violência, roga pela cura delas, das feridas físicas, sim, mas também das feridas profundas da alma que a violência causa. Roga por sua proteção enquanto fogem ou lutam, roga por justiça contra seus agressores. Roga para que o ciclo da violência seja quebrado, para que as vítimas não se tornem um dia os próprios agressores. Senhor Jesus, trazemos diante de ti os filhos pródigos, filhos e filhas que se afastaram da fé, da família, de tudo o que lhes foi ensinado a crer. Adolescentes em rebeldia, tomando decisões que aterrorizam os pais. Filhos adultos que cortaram todo o contato. Aqueles presos em estilos de vida de pecado, recusando-se a ouvir. Aqueles viciados, encarcerados, perdidos. Pais que passam noites em claro orando, chorando, perguntando se algum dia verão seus filhos voltar. Pais que se culpam, revendo cada momento e se perguntando o que poderiam ter feito diferente. Pai, a parábola do filho pródigo revela o teu coração. Tu não persegues nem obrigas. Deixas o filho ir, mas permaneces à espera, observando o caminho. E quando o filho volta a si e decide regressar, tu corres ao seu encontro, o abraças e o restauras por completo. Tu celebras o seu retorno. Senhor, pedimos que faças isso com cada filho pródigo. Que voltem a si,
que percebam que a vida que escolheram é vazia, que recordem o lar e acreditem que podem voltar. E quando o fizerem, corre até eles, encontra-os, recebe-os, restaura-os, traz cada um completamente de volta para casa. São Carlo, tu nunca te rebelaste. Poderias ter, sendo um adolescente, mas escolheste o contrário. Intercede pelos rebeldes. Intercede por aqueles que acham que a fé é entediante ou ultrapassada. Mostra-lhes que a santidade é a maior aventura. Mostra-lhes que Deus satisfaz mais do que qualquer pecado. Traz de volta os corações enquanto ainda há tempo. Pai Celestial, oramos pela cura dos traumas, traumas de infância que moldaram vidas inteiras, abuso, negligência, abandono, presenciar violência, crescer em meio ao caos e à instabilidade. Traumas de guerra para veteranos e refugiados, traumas de acidentes, desastres naturais, crimes violentos, traumas de estupro e agressão. Traumas de procedimentos médicos, especialmente na infância. Traumas que vivem no corpo, que são ativados sem aviso, que fazem a vida normal parecer impossível. Senhor, Tu estás perto dos corações despedaçados. Tu salvas aqueles que estão esmagados em espírito. Tu recolhes cada lágrima em Teu odre. Tu não minimizas o trauma. Tu o vês, Tu o lamentas e Tu podes curá-lo. Pedimos cura profunda da alma. Pedimos que as memórias sejam reprocessadas sem o peso da dor. Pedimos que os gatilhos percam o poder. Pedimos que os pesadelos cessem. Pedimos que a hipervigilância diminua. Pedimos a capacidade de se sentir seguro em um corpo que nunca se sente seguro. Pedimos que a confiança seja reconstruída. Pedimos que a terapia funcione melhor do que o esperado. Pedimos que métodos como EMDR, terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens sejam sobrenaturalmente eficazes. Mas, acima de tudo, pedimos o Teu toque direto, Tua presença curadora, Tua paz que excede todo o entendimento. São Carlo, Tu sofrestes fisicamente, mas nunca foste espiritualmente traumatizado. Mantiveste a paz, mesmo na dor. Intercede pelos sobreviventes de trauma. Pede a Jesus que cure o que está ferido. Pede ao Espírito Santo que console o que tem medo. Pede ao Pai que una o que está quebrado. Senhor Deus, oramos por aqueles que lutam com doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas, renais, hepáticas, pulmonares, condições que exigem controle constante, medicação constante, consultas médicas intermináveis, condições que limitam o que podem comer, onde podem ir, o que podem fazer, condições que os fazem sentir-se um peso para suas famílias, condições que roubaram sua independência. Pai, Tu eliminaste doenças crônicas com uma só palavra quando estiveste na terra. A mulher encurvada há 18 anos endireitou-se à Tua voz. O homem enfermo há 38 anos levantou-se e andou quando Tu lhe disseste para fazê-lo. Faz isso novamente. Cura a diabetes. Regula o açúcar no sangue naturalmente. Cura pâncreas que não produzem insulina. Reverte a resistência à insulina. Cura o dano que o açúcar elevado causou a órgãos, nervos e vasos sanguíneos. Cura corações enfraquecidos. Fortalece músculos cardíacos. Limpa artérias. Normaliza a pressão arterial sem medicação. Cura rins que estão falhando. Restaura a função de filtração. Evita a necessidade de diálise ou provê transplantes rapidamente. Cura fígados danificados por doença ou medicação. Regenera tecidos que se acreditava estarem permanentemente cicatrizados. Cura pulmões que lutam para respirar. Desobstrui vias aéreas. Aumenta a capacidade pulmonar. Faz com que os níveis de oxigênio sejam normais. São Carlo, Tu enfrentaste uma doença que progrediu rapidamente, mas muitos enfrentam enfermidades que consomem lentamente, roubando anos de qualidade de vida. Intercede por aqueles na longa batalha contra a doença crônica. Dá-lhes perseverança. Dá-lhes esperança. Dá-lhes cura onde os médicos disseram que não havia possibilidade. Pai, no céu, pedimos cura completa, não parcial. Para aqueles que já experimentaram alguma melhora, mas ainda não a restauração total, pedimos o restante do milagre.
Para aqueles que saíram de uma cirurgia bem-sucedida, mas ainda enfrentam complicações, termina a cura. Para aqueles cujo câncer está em remissão, mas vivem com medo da recaída, dá-lhes paz e torna a remissão permanente. Para aqueles cuja dor diminuiu, mas não desapareceu, remove até o último resquício. Para aqueles cuja mobilidade melhorou, mas ainda não podem fazer o que faziam, restaura completamente. Para aqueles cuja saúde mental melhorou, mas não totalmente, traz plenitude total. Não pedimos coisas pequenas, Senhor. Pedimos grandes milagres, porque Tu és um grande Deus. Pedimos o impossível, porque contigo todas as coisas são possíveis. Pedimos o que parece irracional, porque os Teus caminhos são mais altos que os nossos e os Teus pensamentos, mais altos que os nossos pensamentos. Pedimos crendo que Tu podes e confiando que farás o que é melhor, mesmo que não seja exatamente o que pedimos. São Carlo Acutis, Tu documentaste milagres eucarísticos para provar que Jesus está verdadeiramente presente na hóstia consagrada. Reuniste histórias do impossível, tornando-se possível pela presença real. Pedimos agora que sejas testemunha de novos milagres. Intercede por novos testemunhos. Intercede por curas que transformarão céticos em crentes. Intercede por manifestações de poder divino que não possam ser negadas ou explicadas. Que tua intercessão resulte em milagres que apontem as pessoas para Jesus, que fortaleçam a fé e deem glória somente a Deus. Senhor Jesus, Tu disseste aos Teus discípulos que fariam obras ainda maiores do que as que fizeste, porque ias ao Pai. Tu falavas sério. Tu capacitaste a Tua igreja para curar em Teu nome. Esse poder não foi retirado. Essa comissão não foi revogada. Temos autoridade em Teu nome para ordenar que a enfermidade vá embora, para declarar restauração sobre o ser humano, para ver o impossível acontecer. Exercemos essa autoridade agora. Falamos ao câncer e ordenamos que morra e saia desses corpos. Falamos à dor e ordenamos que cesse. Falamos à depressão e ordenamos que se levante. Falamos à dependência e ordenamos que as correntes se rompam. Falamos à dívida e ordenamos provisão sobrenatural. Falamos a relacionamentos quebrados e ordenamos restauração. Falamos aos filhos pródigos e ordenamos que voltem para casa. Falamos a cada situação impossível, em nome de Jesus, e declaramos avanço. Pai, aumenta a nossa fé. Perdoa-nos por orações tímidas, por pedir migalhas quando ofereces um banquete. Perdoa-nos por duvidar de Tua vontade de curar, quando provaste Teu amor enviando Teu Filho para morrer por nós. Se nos amaste tanto, acaso não nos darás também todas as coisas gratuitamente? Perdoa-nos por nos contentarmos com menos do que o Teu melhor, por aceitarmos a doença como algo com que simplesmente temos de conviver, por reduzirmos nossas expectativas porque já fomos decepcionados antes. Eleva nossa fé, expande nossa capacidade de crer, faz-nos como o centurião que disse: dize apenas uma palavra e meu servo será curado. E Tu te maravilhaste da fé dele. Faz-nos como a mulher que atravessou a multidão, porque sabia que apenas tocar a Tua veste a curaria, e sua fé a tornou completa. Faz-nos como Bartimeu, que não se calou quando o mandaram parar, mas gritou ainda mais alto até que Tu paraste e o chamaste. E ele recebeu a visão. São Carlo, tu acreditavas em milagres porque os documentaste. Sabias que o que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Fortalece a fé de todos que rezam esta oração. Fortalece a fé de todos que precisam de um milagre. Faz-nos compreender que Deus não se ofende com pedidos ousados, mas se alegra com fé ousada. Que nos aproximemos do trono da graça com confiança. Que peçamos sem duvidar. Que perseveremos em oração até que a resposta chegue. Pai Celestial, sabemos que o Teu tempo é perfeito, mesmo quando não parece assim para nós. Sabemos que às vezes a resposta é: espere, ainda não. Tenho algo melhor planejado. Sabemos que em alguns casos a cura vem do outro lado da morte, que a cura definitiva é o céu, que o maior milagre é a vida eterna.
Aceitamos a tua soberania, confiamos na tua sabedoria, inclinamo-nos diante da tua vontade. Mas, Pai, também sabemos que tu nos mandaste pedir, buscar e bater. Tu nos disseste que a oração fervorosa e eficaz de uma pessoa justa tem muito poder. Tu nos disseste que não temos porque não pedimos. Então, pedimos. Pedimos com santa ousadia. Pedimos com fé viva. Pedimos em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pedimos cura hoje, não amanhã, não algum dia, hoje. Pedimos milagres agora. Pedimos avanço neste momento. Pedimos que, enquanto esta oração é rezada, o teu poder seja liberado. Que aqueles que a escutam sintam a tua presença, sintam o teu toque, saibam que algo está mudando no reino espiritual, que a dor está indo embora, que o medo está se dissipando, que a esperança está surgindo, que a fé está se elevando. Faz isso agora, Senhor. Move-te agora. Cura agora. Liberta agora. Restaura agora. Renova agora. São Carlo Acutis, roga por nós. Roga sem cessar. Roga com a persistência que às vezes nos falta. Roga com a fé que move montanhas. Roga com o amor que tudo crê e tudo espera. Coloca-te diante de Jesus, a quem amaste e serviste com todo o teu coração, e intercede por nós. Lembra-lhe que somos seus irmãos e irmãs, comprados por seu sangue, amados por seu Pai, templos do seu Espírito. Recorda-lhe suas promessas de curar, de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Recorda-lhe sua compaixão que o moveu a curar as multidões. Pede que ele nos olhe agora com essa mesma compaixão. Pai, te damos graças antecipadamente por aquilo que estás prestes a fazer. Te agradecemos porque nenhuma oração feita com fé é desperdiçada. Te agradecemos porque estás trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Te agradecemos porque teus planos para nós são bons, planos de dar-nos esperança e futuro, e não de nos causar dano. Te agradecemos porque não nos trouxeste até aqui para nos abandonar agora. Te agradecemos porque aquele que começou uma boa obra em nós a completará. Te agradecemos porque és fiel mesmo quando somos infiéis. Te agradecemos porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te agradecemos porque o teu amor nunca falha. São Carlo, tu agradeceste a Deus por tudo, até pela tua própria doença, que ofereceste como um presente. Ensina-nos essa gratidão. Ensina-nos a confiar que Deus pode usar até as coisas difíceis para o nosso bem e para a sua glória. Ensina-nos a segurar o sofrimento com leveza, sem exigir que ele desapareça imediatamente, mas também sem torná-lo nossa identidade. Ensina-nos a deixar Deus fazer o que quiser, como quiser e quando quiser, porque Ele nos ama e sabe o que é melhor. Senhor Jesus, colocamos cada pessoa, cada situação e cada necessidade impossível em tuas mãos feridas. As mãos que foram trespassadas por nossas transgressões, as mãos que tocaram os leprosos e os purificaram, as mãos que se ergueram para abençoar, as mãos que trazem as cicatrizes da nossa redenção. Confiamos nessas mãos. Confiamos que tu não deixarás cair aquilo que te entregamos. Confiamos que farás infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, conforme o teu poder que opera em nós. Pedimos todas essas coisas, oramos todas essas orações, suplicamos todas essas petições em teu santíssimo e poderoso nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso curador e redentor, nossa esperança e nossa paz. A ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelos séculos dos séculos. São Carlo Acutis, roga por nós agora e na hora da nossa necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco. Obrigado por trazer tua fé, tua esperança e tua necessidade desesperada diante do trono de Deus. Obrigado por confiar que São Carlo Acutis te ouve e está intercedendo por ti mesmo agora. Tua oração importa. Tua fé importa. Tu importas para Deus
mais do que podes compreender. Ele te vê. Ele conhece teu nome. Ele contou cada fio do teu cabelo. Ele recolheu cada lágrima que choraste. E Ele está agindo a teu favor de formas que ainda não podes ver. Não desistas. Não percas o ânimo. Não deixes de crer. Deus é fiel. Ele nunca abandonou um só de seus filhos, e não começará contigo. O milagre que precisas está a caminho. A cura que desejas está sendo preparada. O avanço que não podes imaginar está sendo orquestrado. Continua orando, continua crendo. Continua olhando para o que Deus está prestes a fazer. Lembra-te de que o próprio Jesus disse que faríamos obras ainda maiores do que as dele. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive em ti, se pertences a Ele. O Espírito Santo que se movia sobre as águas na criação está se movendo sobre a tua situação agora, pronto para falar ordem ao caos, vida à morte, cura à enfermidade. Maria, Mãe de Deus, que intercede por nós sem cessar, une suas orações às nossas. Todos os anjos e santos do céu estão conosco. Não estamos sozinhos nisto. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que nos anima, que ora por nós, que crê conosco. São Carlo compreendeu que a Eucaristia é a fonte e o cume da nossa fé. Se puderes, vai à missa. Recebe Jesus na Santa Comunhão. Deixa-o entrar no teu corpo, que precisa de cura, e crê que Ele, o pão da vida, o médico divino, está agindo de dentro para fora. Se não puderes ir à missa, faz uma comunhão espiritual. Convida Jesus ao teu coração. Pede que Ele esteja espiritualmente presente para ti, como está fisicamente na Eucaristia. Ele virá. Ele nunca rejeita um convite. Antes de deixares esta oração, faz algumas coisas que multiplicarão a graça deste momento exponencialmente. Clica em Gostei. Não por nós, mas pela pessoa que encontrará esta oração amanhã, quando estiver no fim de suas forças, e isso será o salva-vidas que ela agarrará. Compartilha esta oração. Envia-a a alguém que amas e que precisa rezar. Publica-a onde outros possam encontrá-la. Deixa que esta oração vá longe, porque cada pessoa que a reza é outra voz clamando ao céu, outra súplica de fé subindo como incenso diante de Deus. Inscreve-te neste canal para nunca perder uma oração. Estamos aqui todos os dias orando por ti, publicando novas orações para cada necessidade, cada luta, cada situação impossível. Tu não estás sozinho nesta batalha. Estamos lutando contigo no reino espiritual, invocando o poder do céu em teu nome. Agora vai aos comentários e escreve: São Carlo Acutis, intercede por mim. Deixa que essa declaração de fé seja tua bandeira fincada no chão, tua recusa em ceder à desesperança. Depois, deixa tua intenção de oração. Sê específico. Diz-nos o que precisas. Lemos cada comentário. Oramos por cada pedido. E não pares por aí. Rola e encontra alguém que também precisa de oração. Alguém cuja situação pode ser ainda mais desesperadora que a tua. Ora por essa pessoa. Responde: rezei por você. Ou se as palavras te faltarem, simplesmente dá gostei no comentário dela, para que saiba que foi vista, que alguém se importou, que alguém a elevou a Deus. Isto é o corpo de Cristo em ação. Isto é o que significa carregar os fardos uns dos outros. Isto é a comunhão dos que sofrem e a comunidade dos fiéis. Estamos juntos nisso. Enquanto estás aqui, explora outras orações neste canal. Há orações para cada situação, cada santo, cada necessidade. Talvez Deus tenha te guiado até esta oração hoje, mas talvez haja outra aqui que falará ainda mais profundamente ao teu coração. Assiste, reza, compartilha. Deixa que a oração se torne o ritmo da tua vida, não apenas algo que fazes em tempos de crise, mas uma conversa constante com Deus que te sustenta a cada dia. E se puderes, se Deus te abençoou financeiramente, considera apoiar este canal tornando-te membro. Teu apoio nos permite continuar criando orações, alcançando mais pessoas desesperadas por esperança, sendo uma voz de fé num mundo que tantas vezes parece sem fé. Saibas disto. Missas são celebradas regularmente
pelas intenções de todos os nossos apoiadores. Teu nome, tuas necessidades, tua família são elevadas ao altar onde Jesus se faz presente, onde o céu toca a terra, onde os milagres acontecem. Não há investimento maior do que ter tuas intenções lembradas na Santa Missa. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele cure o que está quebrado na tua vida, que Ele restaure o que foi perdido, que Ele renove o que se cansou, que Ele realize o milagre que precisas, o milagre que só Ele pode realizar, o milagre que testemunhará a sua glória e edificará a tua fé. Que São Carlo Acutis interceda constantemente por ti, até que tuas orações sejam respondidas segundo a perfeita vontade de Deus. Que conheças a paz que excede todo o entendimento. Que conheças a esperança que não decepciona. Que conheças o amor que lança fora todo medo. Vai agora em paz, sabendo que oraram por ti, que o céu te ouviu e que Deus está agindo. Teu milagre está vindo. Continua crendo. Continua confiando. Continua esperando. O melhor ainda está por vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.